Oi pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui com mais um vídeo de ponto cruz, que eu sei que vocês estavam morrendo de saudade dos vídeos de ponto cruz. E nesse vídeo vamos bordar esse lacinho aqui que é muito fofo e lindo, vocês vão amar. Então eu vou começar bordando aqui essa parte do meio com vocês. Eu já fiz o pingado, eu vou usar essa cor aqui rosa. Se vocês quiserem, eu coloco o número das linhas que eu usei aqui na descrição. Então, já coloquei aqui a linha na agulha e vamos começar aqui com a parte do meio. Eu vou começar aqui por essa parte aqui de baixo, pela base, de baixo pra cima. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Coloco a agulha dentro da argola e de baixo pra cima, do lado esquerdo. Volto fechando esse ponto de baixo pra cima. E agora eu faço os pontos aqui de cima. Então, vamos fazer aqui do lado direito, de cima para baixo. Mais um ponto do lado direito, de cima para baixo. Volto fechando esses dois pontos de cima para baixo. Fecho e volto fechando o segundo ponto. Esse gráfico eu encontrei na internet, mas se eu encontrar aqui o nome da pessoa que criou, eu coloco na descrição, porque eu não vi no gráfico. Então, aqui agora eu vou fazer 3 pontos para a esquerda, de cima para baixo. Mais 3 pontos, né? Aqui, 2, de cima para baixo. 3. Volto fechando esses 3 pontos de cima para baixo. 2. 2. E o terceiro ponto eu fecho subindo. Tipo aqui e subo. Agora vamos fazer mais 3 pontos para o lado direito, de baixo para cima. 1. Arrumar aqui a linha. 2. De baixo para cima. 3. De baixo para cima. Volto fechando esses 3 pontos. 2 e 3. Faço mais 4 pontos para o lado esquerdo, de baixo para cima. 2, 3
4. Tô sem apoio aqui, aí fica um pouquinho ruim de gravar. Então, consegui uma mesa para ficar melhor. Agora eu volto fechando esses 4 pontos de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, de baixo para cima. Agora vamos fazer mais 3 pontos para o lado direito, de cima para baixo. 1, 2, 3. Vamos voltar fechando esses pontos. Eu vou fechar aqui um ponto de cima para baixo. O segundo ponto eu volto fechando de cima para baixo. E agora eu fecho esse primeiro ponto aqui, subindo. Vamos fechar esse ponto subindo. E faço 2 pontos aqui em cima, de baixo para cima. Vamos fazer aqui 2 pontos para o lado direito. 1 e 2. Volto fechando esses 2 pontos, fecho o primeiro aqui de baixo para cima. E o segundo ponto, fechei o primeiro, o segundo ponto vamos fechar descendo. Agora vamos fazer mais 4 pontos para o lado esquerdo, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. Opa, 4. Volto fechando esses pontos. Vamos fechar aqui um ponto de cima para baixo. 1, 2, 2. E o terceiro ponto vamos fechar subindo. Agora vamos fazer 2 pontos aqui em cima, de baixo para cima. 1 e 2 para o lado esquerdo. De baixo para cima. Vamos voltar fechando esses 2 pontos de baixo para cima. Esse primeiro ponto. E o segundo ponto vamos fechar voltando para baixo. E fechar o último ponto que falta, que é esse aqui do meio, o quarto ponto dessa carreira que a gente andou para a esquerda.
Então, vamos fechar de cima para baixo. De cima para baixo. Agora, vamos arrematar essa parte, passando aqui do lado de cima a agulha por baixo de alguns pontos, começando por esse ponto que a gente acabou de fechar. Vou passar aqui embaixo de alguns pontos. Para arrematar essa parte do meio. E cortar o excesso de linha. A parte do meio do lacinho está pronta. Um coraçãozinho com o avesso perfeito. Agora vamos fazer a borda do lacinho. Eu vou colocar a linha na agulha, eu escolhi essa aqui laranjinha. Vou tirar aqui uma quantidade que eu acho que dá para bordar a borda. Corto a linha, junto as duas pontas. Tem um vídeo aqui já no canal ensinando como colocar a linha na agulha. Junto as duas pontinhas, deixo uma argola aqui, ó, na outra ponta. Eu junto as duas pontinhas. A forma que eu mais gosto de colocar é dobrar um pouquinho antes das duas pontas e colocar a parte que eu dobrei aqui assim dentro da agulha. Fica mais fácil. Agora eu puxo um pouquinho e vamos bordar aqui o contorno do laço. Eu vou começar aqui nessa parte de cima, de baixo para cima, passo a agulha dentro da argola, de baixo para cima. Assim. Agora faço mais um ponto aqui subindo para o lado direito. Agora eu faço mais um ponto aqui. De baixo para cima, do lado direito. Faço mais um ponto subindo para o lado direito. No ponto de cima eu subo. Mais dois pontos para o lado direito na horizontal, de baixo para cima. E 2. Agora vamos fazer 5 pontos em cima para o lado direito, de cima para baixo. 2,
4 e 5 de cima para baixo. Agora vamos fazer aqui um ponto na diagonal embaixo, descendo para o lado direito, assim. Agora vamos fazer 4 pontos do lado direito, de cima para baixo, 4 pontos na vertical. Agora eu faço o segundo ponto aqui descendo, 2, mais um ponto descendo, agora aqui de cima para baixo, 3 e mais um ponto aqui descendo, 4. Quatro pontos. Agora vamos fazer 3 pontos aqui para o lado esquerdo, de cima para baixo, 1. Agora descendo para o lado direito, 2. E o terceiro ponto do lado esquerdo, de cima para baixo. 3. Folgar aqui um pouquinho a linha, 3 pontos. Agora vamos fazer mais 3 pontos descendo para o lado esquerdo, 1. De cima para baixo, 2. E de baixo para cima, 3. Vamos fazer aqui mais um ponto do lado esquerdo, igual com esse terceiro ponto, descendo, 1. Um ponto. Esse ponto aqui não fazemos agora, então vamos fazer aqui um ponto aqui embaixo, de baixo para cima, 2 pontos, de baixo para cima, 2 pontos, três pontos de baixo para cima. Assim. Agora vamos fazer 3 pontos, 1, 2, 3, na diagonal do lado esquerdo subindo. Então, eu subo aqui 1, faço um ponto aqui, mais um ponto de baixo para cima na diagonal. Outro ponto na diagonal subindo. Aqui.
Agora eu faço mais um ponto aqui do lado esquerdo, de baixo para cima, e outro ponto aqui na diagonal subindo de cima para baixo. Assim. Agora eu volto fechando esse ponto de cima para baixo. Volto fechando esse ponto, descendo. E volto fechando esses outros 3 pontos, descendo também na diagonal. De cima para baixo. Mais um ponto aqui descendo na diagonal. E mais um ponto aqui descendo de cima para baixo, na diagonal. Fechamos aqui os 3 pontos e esses 2 que fizemos aqui em cima. 5 pontos na diagonal, no caso. Agora eu vou fechar aqui um ponto desse aqui de baixo para cima. Um ponto desses 3 pontos. E vou fazer aqui 2 pontos em cima, na parte do meio, subindo para o lado direito. Fiz um ponto, faço outro ponto do lado aqui em cima, de cima para baixo, quer dizer, de baixo para cima, do lado esquerdo. Fiz os 2 pontos aqui em cima. Agora eu vou fazer 3 pontos aqui na diagonal. Então, eu vou fazer aqui subindo um ponto. Mais um ponto na diagonal de baixo para cima. E mais um ponto aqui de cima para baixo. Fazendo assim, 2 pontos aqui no meio na diagonal. E mais um ponto aqui do lado esquerdo subindo. Então, eu fiz 2 pontos aqui na diagonal e 2 pontos aqui na horizontal do lado esquerdo. Agora eu vou fazer um ponto aqui do lado esquerdo, de baixo para cima. Subo mais um ponto aqui. Em cima do outro. Fiz 2 pontos. Faço mais 2 pontos aqui para o lado direito, de baixo para cima. E de baixo para cima, 2 pontos. 2. Faço um ponto aqui na diagonal de cima para baixo. Volto fechando esse ponto de cima para baixo. Volto fechando esses 2 pontos. Eu vou fechar aqui de baixo para cima. E vou fechar aqui descendo esse outro ponto. Agora eu fecho esses 2 pontos aqui de cima para baixo. Fechei um. Agora eu fecho o outro descendo. Aqui. Fechei esses 2 pontos na vertical. Agora eu fecho esses 2 pontos na horizontal, de cima para baixo, do lado direito. Fechei um e fecho o segundo ponto de cima para baixo.
Fechei aqui os 2 pontos. Agora eu vou fechar esses 2 pontos da diagonal, descendo. Fecho um. Agora eu fecho o outro ponto. De cima para baixo. Fechei aqui esses 2 pontos da diagonal. Agora, eu vou fechar esses 2 pontos aqui do meio, descendo. Fechei um. E agora eu fecho o outro do lado esquerdo, de cima para baixo. Fechei o outro. Esses 3 pontos aqui de baixo, a gente já tinha fechado o primeiro, agora vamos fechar esses outros 2 de baixo para cima. Fechei o do meio e de baixo para cima para o lado direito, vou fechar o segundo ponto. A gente já tinha fechado o primeiro. Agora vamos voltar fechando esses outros pontos que faltam. Aqui eu não fiz esse ponto, então a gente vai fazer agora, de cima para baixo, esse ponto aqui, da diagonal da base, e voltar fechando esse ponto, subindo do lado esquerdo. Agora vamos fechar esses 2 pontos aqui do lado direito, um em cima e o outro do lado direito, de baixo para cima. Fecho o segundo ponto de baixo para cima. Agora vamos fechar esses 2 pontos aqui de cima, subindo. Fechei um e fechar esse outro ponto aqui de baixo para cima. Fechei 2. Agora vamos fechar esses 3 pontos aqui do lado direito, subindo. Um. De baixo para cima, eu fecho o segundo. E subindo aqui, eu fecho o terceiro. Agora eu fecho esses 4 pontos aqui de baixo para cima. Vamos fechar esses 4 pontos aqui subindo. Fechei um. Agora eu fecho o segundo subindo. 2. De baixo para cima, vamos fechar o terceiro. E o quarto subindo aqui. Vamos fechar esse ponto aqui da diagonal no lado esquerdo, de baixo para cima. E fechar esses 5 pontos aqui de cima para baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. De cima para baixo, os 5 pontos. Agora eu vou fechar esses 2 pontos de baixo para cima e o segundo ponto descendo.
fecho esse ponto da diagonal de cima para baixo, fecho esse outro ponto da diagonal, descendo. E agora vamos fechar os dois últimos pontos, que são os dois primeiros. Então, eu vou fechar aqui de cima para baixo e o segundo ponto de baixo para cima. Agora, vamos arrematar passando a agulha embaixo de alguns pontos. Eu vou arrematar passando a agulha aqui. Dentro desse ponto. Agora eu vou passar a agulha aqui dentro desse ponto. Vou passar aqui dentro desse outro ponto. Assim. E vou passar aqui dentro desses dois pontos. E cortar o excesso de linha. Finalizamos aqui esse contorno do laço da parte de cima com o avesso perfeito. Agora vamos continuar a outra parte. Então, eu já coloquei aqui mais linha na agulha. Agora vamos fazer essa parte aqui da fita do laço, esse contorno aqui da fita do laço. Eu vou começar aqui pela base, por baixo mesmo, essa última pontinha, de baixo para cima, passo a agulha dentro da argola, e agora aqui de baixo para cima do lado direito. Faço dois pontos aqui subindo, subo aqui um ponto. Esse ponto aqui eu não faço agora, então eu vou fazer aqui mais dois pontos em cima na horizontal. Eu faço aqui um ponto de cima para baixo e o segundo ponto eu faço subindo. Faço mais 4 pontos aqui para o lado direito, de baixo para cima. 1, 2, 3 e 4, de baixo para cima. Volto fechando um ponto de baixo para cima do lado esquerdo e subo aqui um ponto do lado esquerdo, fazendo um ponto aqui em cima. Faço mais um ponto do lado esquerdo de baixo para cima. Volto fechando esse ponto, descendo. Volto fechando esse outro ponto aqui, de cima para baixo.
Agora eu volto fechando esses outros 3 pontos. O primeiro a gente já fechou, um a gente já fechou. Então, volto fechando aqui de baixo para cima, de baixo para cima, 2, e agora descendo, fecho aqui o terceiro ponto. O quarto ponto a gente já tinha fechado. Agora vamos voltar fechando esses 2 pontos de cima para baixo, e de cima para baixo, 2, para o lado esquerdo. Agora vamos fazer esse ponto aqui que a gente não fez, de baixo para cima. E voltar fechando esse ponto, descendo. Fechei esse ponto, agora vamos fechar esse outro ponto de cima para baixo. E fechar esse primeiro ponto aqui da base, de baixo para cima. Arrumar aqui. Pra ficar bem em cima. Pronto. Agora vamos fazer esses pontos aqui, subindo do outro lado do laço. Então, eu vou subir aqui para o lado esquerdo. Vou fazer aqui 2 pontos subindo, de baixo para cima, e aqui eu faço esse ponto aqui em cima, de cima para baixo. De cima para baixo. Subo, fechando esse ponto. Faço 2 pontos aqui em cima, de baixo para cima, um ponto, e de cima para baixo, 2 pontos. Subo, fechando esse segundo ponto, subindo. E faço mais 3 pontos aqui subindo. Então, de baixo para cima, um ponto. Aqui subindo 2 pontos. E de baixo para cima, 3 pontos. Volto fechando esses 3 pontos. Aqui eu fecho um descendo, fecho o segundo de cima para baixo, e fecho o terceiro descendo. Fechamos aqui os 3 pontos aqui. Agora, esse ponto aqui de cima a gente já fechou, vamos descer fechando esse outro ponto. Fechamos aqui os 2 pontos. Esse ponto aqui de cima já está fechado, agora vamos fechar esse de baixo, descendo também. Esses 2 pontos já estão fechados, agora eu vou voltar fechando esse último ponto aqui que falta, de cima para baixo.
Agora, esse ponto da base já estava fechado. Agora eu vou passar a agulha embaixo de alguns pontos para arrematar. Eu vou passar aqui. Vou passar aqui subindo embaixo desses pontos. E aqui subindo embaixo desses pontos. Aqui do lado mesmo. E cortar o excesso de linha. Ficou pronto o contorno do nosso lado, do lado direito, com o avesso perfeito. Agora vamos fazer o contorno do lado esquerdo e depois preencher por dentro. Agora vamos bordar esse contorno do laço do lado esquerdo. Eu vou começar aqui por cima, de baixo para cima, passo a agulha dentro da argola, de baixo para cima, para o lado direito. Subo fazendo um ponto. Faço um ponto do lado esquerdo, de baixo para cima. Subo na diagonal fazendo outro ponto. Faço 2 pontos para o lado esquerdo, de baixo para cima. 2 pontos. Faço 5 pontos aqui em cima, de cima para baixo. 2, 3, 4, 5. Desço um ponto na diagonal. Faço 4 pontos descendo, então venho aqui, ó, de cima para baixo. 2, 3 e 4. Agora eu faço 3 pontos descendo aqui do lado direito, aqui de cima para baixo. 2, 3 pontos de cima para baixo. Faço agora um ponto aqui descendo. 2, 3
terceiro ponto eu faço de baixo para cima. 3. Faço um ponto descendo do lado direito. Agora, esse ponto aqui eu não vou fazer agora, então eu vou descer aqui e faço um ponto aqui de baixo para cima. Outro ponto do lado direito de baixo para cima. E outro ponto de baixo para cima, 3 pontos. Subo um ponto aqui na diagonal do lado direito, faço mais um ponto aqui do lado direito de baixo para cima. Outro ponto aqui na diagonal, subindo do lado direito. Faço mais um ponto aqui do lado direito de baixo para cima. E outro ponto aqui em cima. De cima para baixo. Volto fechando esse ponto de cima para baixo. Volto fechando esse ponto, descendo. Continuando aqui tinha acabado a bateria da câmera. Então, agora eu volto fechando esse ponto aqui de cima para baixo. Volto fechando esse ponto, descendo. Volto fechando esse ponto de cima para baixo. Fecho esse ponto de baixo para cima. Agora eu vou fazer 2 pontos aqui subindo. Um ponto aqui em cima. Outro ponto de baixo para cima aqui em cima. Em cima desse primeiro. 2 pontos. Vou fazer um ponto aqui na diagonal subindo. Outro ponto do lado direito de baixo para cima. Faço 2 pontos para o lado direito, um de cima para baixo e o outro subindo. Faço um ponto para o lado direito de baixo para cima. Faço um ponto aqui em cima, subindo. Um ponto em cima desse outro que a gente tinha feito. Vamos fazer agora 2 pontos para o lado esquerdo, de baixo para cima. 1, 2, de baixo para cima. E um ponto aqui em cima, na diagonal do lado esquerdo, de cima para baixo. Agora vamos voltar fechando esse ponto de cima para baixo. Opa, a câmera aqui atrás.
Falhou. Deu certo. De cima para baixo. Vamos voltar fechando esses dois pontos. O primeiro aqui de baixo para cima e o segundo ponto descendo. Vamos fechar esses dois pontos aqui de cima para baixo. E o outro descendo também aqui, 2. Agora vamos fechar esses dois pontos do lado esquerdo, de cima para baixo. Outro ponto aqui do lado esquerdo, de cima para baixo. Vamos voltar fechando esse ponto na diagonal descendo. E esse outro ponto de cima para baixo, voltamos aqui fechando. Opa. Agora vamos fechar esses dois pontos. Fechar aqui um descendo e o outro ponto vamos fechar de cima para baixo. Aqui. Agora vamos voltar fechando esse ponto de baixo para cima. E vamos voltar fechando esse outro ponto de baixo para cima. Vamos fazer um ponto aqui que não fizemos, de cima para baixo, do lado esquerdo. Muito ruim gravar sem o apoio aqui. Agora vamos subir fechando esse ponto. E fechar esse ponto aqui de cima, de baixo para cima. Agora vamos voltar fechando esses pontos de baixo para cima. Esse ponto aqui do lado esquerdo. Esse outro ponto aqui. Subindo. E esse outro ponto aqui de baixo para cima. Fechamos esses três pontos. Agora vamos fechar esses outros três pontos aqui, subindo. Fechei um. Opa. De baixo para cima, vamos fechar agora o segundo ponto. E o terceiro ponto aqui subindo. O etamino tá pequeno, tá ruim aqui para me segurar. Mas dá certo.
Fechamos aqui esses 3 pontos, a minha linha tá acabando, não sei se vai dar. Então, eu vou fechar aqui esses 4 pontos. Vamos fechar esse aqui do lado esquerdo, de baixo pra cima. Esse outro ponto aqui subindo. O terceiro ponto de baixo pra cima. E vamos fechar aqui esse ponto subindo. Fechamos os 4 pontos. Agora vamos fechar esse aqui da diagonal de baixo para cima. E eu vou fechar esse ponto aqui de cima para baixo. Agora eu vou passar a agulha embaixo de alguns pontos. Mesmo esses pontos que não foram feitos, porque a minha linha acabou e eu vou emendar colocando outra linha, continuar com outra linha. Então, vou passar aqui embaixo de alguns pontos, cortar o excesso de linha. Opa. E colocar mais linha na agulha para continuar. Coloquei aqui a linha na agulha, agora vamos continuar aqui de onde paramos. Então, eu continuei assim, o último ponto veio de cima para baixo. Então, vamos continuar nesse mesmo sentido. Eu vou colocar a agulha aqui onde eu parei, de cima para baixo. Passar a agulha dentro da argola. Para ficar um acabamento mais bonito, eu vou passar a agulha embaixo desse ponto aqui que a gente ia fechar. Aqui assim, como a gente ia sair nesse ponto de baixo, então a gente vai colocar aqui de cima para baixo, que seria fechando esse ponto. Arrumar aqui, pronto. Agora vamos continuar fechando os outros pontos, de cima para baixo, fechando o terceiro ponto, 4 pontos, e vamos fechar agora aqui o quinto ponto, de cima para baixo. Fechamos aqui os 5 pontos de cima. Agora vamos voltar fechando esses 2 pontos aqui de baixo para cima. E o segundo ponto descendo. Vamos fechar esse outro ponto de cima para baixo. Vamos fechar esse ponto aqui descendo. E vamos voltar fechando os 2 primeiros pontos que começamos. Aqui eu vou fechar de cima para baixo. E o outro ponto de baixo para cima.
Agora vamos passar a agulha embaixo de alguns pontos para arrematar. Eu vou passar aqui de baixo para cima, aqui embaixo desse ponto. Vou passar aqui do lado desse. Subindo aqui nesse outro ponto. E embaixo desses dois pontos aqui. E cortar o excesso de linha que sobrou. Agora vamos fazer essa parte aqui do contorno do laço embaixo. Vou colocar mais linha aqui na agulha para a gente continuar. Vamos começar aqui com a parte de baixo. Eu vou começar aqui pela base, de baixo para cima. Passo a agulha dentro da argola. O etamine tá pequeno, aí isso acontece. De baixo para cima, agulha dentro da argola. Agora do lado direito, de baixo para cima, fazendo assim o primeiro ponto. Faço um ponto aqui subindo na diagonal. Faço um ponto aqui na direita, de baixo para cima. Outro ponto aqui em cima, de cima para baixo. Subo fechando esse ponto. Aí vai desfiar. Faço um ponto do lado direito, de baixo para cima. Faço outro ponto aqui em cima, de cima para baixo. Volto, subo fechando esse ponto. Deixa eu tirar logo esse aqui. Subo fechando esse ponto, faço um ponto do lado direito, de baixo para cima, faço outro ponto aqui em cima, subindo, e faço outro ponto aqui em cima, de baixo para cima. Agora vamos voltar fechando esses pontos. Eu fecho esse ponto aqui descendo. Vamos fechar o primeiro ponto. Volto fechando esse outro ponto de cima para baixo. E fecho o terceiro ponto descendo. Esse ponto a gente já fechou, agora vamos fechar esse aqui de baixo descendo. Descendo aqui. Esse ponto aqui de cima a gente já fechou, então vamos fechar esse ponto aqui de baixo, descendo. Fechando esse outro ponto aqui de baixo. Vamos fechar esse ponto aqui de cima para baixo. E vamos fechar esse ponto da base de baixo para cima. Agora vamos
fazer o lado esquerdo. Eu vou subir aqui na diagonal. Esse ponto eu não vou fazer agora, então vamos fazer esses 2 pontos aqui de cima para baixo. E o segundo ponto do lado esquerdo subindo. Agora eu vou fazer 4 pontos para o lado esquerdo, de baixo para cima. O etamine ficou pequeno para me segurar. 1, 2, de baixo para cima. 3. Tá muito pequeno. E 4 aqui. De baixo para cima. Volto fechando esse ponto de baixo para cima. Isso. Agora eu vou fazer aqui um ponto aqui em cima, subindo. E mais um ponto do lado direito, de baixo para cima. Vamos voltar fechando esse ponto, descendo. Volto fechando esse outro ponto de cima para baixo. Agora volto fechando esse segundo ponto aqui dos 4 pontos de baixo para cima. Então já tínhamos fechado o primeiro, fechamos agora o segundo, vamos fechar o terceiro ponto de baixo para cima. E fechar aqui o 4º ponto descendo. Vamos voltar fechando esse ponto de cima para baixo. Vamos fechar aqui o segundo ponto de cima para baixo. Fazer esse ponto aqui que a gente não fez ainda, de baixo para cima do lado direito. Descer, fechando esse ponto. E fechar esse último ponto que falta, de cima para baixo. Agora vamos passar a agulha embaixo de alguns pontos para arrematar. Vou passar aqui, subindo. Agora eu vou passar aqui do lado. E aqui do lado de alguns pontos. E cortar o excesso de linha que sobrou. O etamine ficou pequeno, tá bem ruim de segurar. Fizemos a outra parte do laço com o avesso perfeito.
Eu acho que eu vou postar esse vídeo, gente, e vamos ter a parte 2 preenchendo o lacinho em outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou, comenta aqui e em breve eu vou postar a segunda parte preenchendo o lacinho. Não percam o próximo vídeo. Tchau, tchau!